Nesse vídeo eu vou te explicar como é que se diversifica os seus investimentos. Fala galera do canal, beleza? Meu nome é Miguel e no vídeo de hoje, cara, a gente vai falar sobre diversificação. Você já ouviu falar nisso? Nos investimentos, muitas pessoas falam para você diversificar os seus investimentos, assim você diminui os seus riscos de estar perdendo dinheiro na bolsa de valores. Mas você sabe exatamente como é que se faz isso? Bom, eu vou te explicar aqui uma maneira de você estar fazendo isso. Lembrando que essa é uma das infinitas maneiras de se investir na bolsa de valores, de se diversificar na bolsa de valores. Então, se você tem uma estratégia, comenta aqui embaixo que eu também quero saber. E se você ainda não investe, comenta aí qual estratégia você está pensando em adotar. Então, e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, né? Claro. Então bora lá, cara, bora falar sobre diversificação. Bom, tudo depende aí da sua idade, tudo depende do seu estilo de investir. Mas eu vou explicar mais ou menos como que eu faço hoje. Bom, se você já viu aí minha carteira de investimentos, né? Eu tenho vídeos mostrando aí na prática sobre a minha carteira de investimentos. Eu vou aplicar algumas mudanças nelas, né? Logo vou aplicar algumas mudanças. Mas se você percebeu aí, se você é atento, você percebe que eu invisto aí em empresas de crescimento. Eu prefiro empresas de crescimento do que empresas que pagam dividendos. E por que eu prefiro empresas de crescimento do que empresas que pagam dividendos? Bom, as empresas que pagam dividendos, elas, mesmo pagando dividendos, né, elas tendem a... Essas empresas, elas não têm altos potenciais de valorização. E são essas empresas que eu quero atingir, né? Com as minhas análises e tal, eu quero atingir as empresas que têm altos potenciais de valorização. É claro que eu também tenho empresas que pagam dividendos. As que eu prefiro são as empresas com mais potencial de valorização. Por quê? Porque no longo prazo, as empresas que têm mais potencial de valorização, elas dão muito mais retorno do que as empresas de dividendo. As empresas de dividendos, elas servem para você criar uma renda passiva, né? Criar uma renda passiva todos os meses ali. Então, por exemplo, se você tem mais empresas de dividendos do que empresas de alto potencial de valorização, né, empresas de crescimento, essas empresas de dividendos, elas vão aí, o teu patrimônio ele vai crescer numa velocidade, entendeu? Agora, se você tem mais empresas com potenciais de valorização, é possível que as tuas... mas é claro que você tem que assumir, né, um risco maior, né? Porque essas empresas, elas têm um risco maior, né? Mas a tua carteira, ela pode fazer disso aqui para um pico para cima, entendeu? Por quê? Porque as empresas de alto potencial de valorização, elas se valorizam e elas vão aí para a lua, para a estratosfera, né, cara? Elas voam. E as empresas de dividendo, elas não têm esse potencial, elas vão crescendo ali aos pouquinhos, né? Porque elas normalmente são empresas mais consolidadas e elas vão crescendo ali um pouquinho, né? Porque ela já cresceu muito, né? Então ela não tem para onde mais se expandir, então ela vai crescendo um pouquinho a cada ano e ela vai distribuindo aí os lucros, né, cara? Então, por exemplo, uma empresa de dividendo, ela cresce ali de 5 a 10%, 15% no ano e paga de dividendo 5, às vezes 10% no ano. E uma empresa com alto potencial de valorização, né, empresas de crescimento, essas empresas que estão crescendo ainda, né, elas podem dar 100, 200%, né, em 2 anos. Então, é muito maior do que as empresas de dividendos, mas é claro, você assume o maior risco. Então, na sua carteira, você pode ter empresas de dividendos e empresas de crescimentos, né? Assim, você une as duas estratégias. Você tem empresas que são mais consolidadas e empresas que podem explodir e multiplicar o seu patrimônio. Agora, a segunda parte de diversificação. Diversificar em setores da economia diferentes. Então, por exemplo, você compra uma empresa no setor bancário, uma empresa no setor de varejo, uma empresa no setor aí de petróleo, uma empresa aí no setor de celulose, entendeu? Então, existem várias empresas de vários setores diferentes. Então, o que você pode fazer na sua carteira de investimentos é estar adquirindo diferentes empresas de diferentes setores. Assim, quando um estiver em baixa, as outras vão compensar os seus ganhos. E aí fica nessa, né? E sempre no longo prazo vai subindo. E aí, depois da diversificação dessas empresas, né? Empresas de crescimento, empresas de diferentes setores, você pode diversificar um pouco aí em fundos imobiliários. E os fundos imobiliários também, né?
Existem vários fundos de diversos setores, mas os fundos imobiliários, eles têm a característica de te pagar mensalmente, né? Todos os meses eles te pagam dividendos mensalmente. Então, os fundos imobiliários, né? Eu invisto pouco em fundo imobiliário, mas os fundos imobiliários, eles têm a característica de te criar uma renda passiva. Assim, você pode viver dos dividendos, né? Os fundos imobiliários, eles servem para isso, né? Eles são mais procurados por isso. E além da diversificação em fundos imobiliários, em empresas de crescimento, em empresas de vários setores, você pode fazer aí a diversificação em moeda. E aí você pode comprar dólar e aí você vai estar diversificado nos seus investimentos em dólar e no real. E a grande vantagem de investir em dólar é que você está exposto à flutuação cambial e toda vez que o real se desvalorizar perante ao dólar, você vai estar seguro aí com o seu investimento, vai criar um colchão de segurança, vamos dizer assim, porque você vai ganhar com a diferença, né, da desvalorização. E também você vai poder estar ganhando com a valorização das empresas norte-americanas. E a Bolsa de Valores norte-americanas é uma bolsa de valores com muito mais musculatura, com muito mais anos, né, que a nossa bolsa e com muito mais empresas. Assim, você tem um leque de possibilidades muito maior. Existem também os criptoativos que você pode estar também diversificando na sua carteira de investimentos. E o que muita gente não fala é que na internet hoje muita gente fala sobre investimentos, mas existe um investimento que pode ser um bom investimento para você se você tiver um pouco mais de patrimônio, que é comprar terras. Comprar terrenos é onde os impérios são criados. Terras, né, cara, comprar terrenos são coisas que o terreno ele é uma coisa escassa, né? Então o terreno ele sempre tende a se valorizar no longo prazo, porque Deus não fará mais terras, né? E as terras que tem são escassas. É claro que para você que está com pouco dinheiro, é muito difícil você estar comprando terrenos, mas vamos dizer que você chegou num patamar, ou que você está num patamar que tem muito dinheiro investido. Então, você pode estar diversificando em outros tipos de ativos, terras, criptomoedas e por aí vai, cara. Existem vários outros ativos que não só bolsa de valores. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Falou!